Pessoal, olha só, a cannabis medicinal voltou ao centro das discussões aqui no Brasil. Uma nova regulamentação da Anvisa traz mudanças importantes sobre o cultivo controlado para fins medicinais e também científicos. Na prática, isso pode significar ali mais acesso, menos burocracia, mais esperança para muitos pacientes que dependem desses tratamentos. Para explicar o que muda de verdade na vida das pessoas, eu agora converso com o especialista em direito da cannabis, o Dr. Everton Seidler. Boa tarde, Everton. Seja bem-vindo ao Vitrine Revista. Boa tarde, Patrícia. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco aqui sobre essa nova regulamentação da cannabis no Brasil. Perfeito. Everton, quando a gente fala em cultivo controlado, por exemplo, o que isso significa na prática? O que realmente muda a partir de agora? Certo. É importante a gente destacar aqui que anteriormente a regulamentação que havia no Brasil, o marco era RDC 327 de 2019 da Anvisa, que previa, entre algumas outras coisas, sobre a importação de produtos e a fabricação aqui no Brasil. Só que, anteriormente, essa regulamentação ela era feita como? Pessoas só poderiam importar produtos prontos e farmacêuticas importavam o insumo farmacêutico ativo. Eles não poderiam beneficiar o medicamento aqui, então não havia plantio, então só importava insumo farmacêutico e aí então fazia o beneficiamento e a venda do produto aqui no Brasil. Entendi. Por exemplo, muitos pacientes eles precisavam importar esse medicamento e isso demora, né? Tem a burocracia, o custo também alto e essa nova regulamentação deve auxiliar nisso? Conta pra gente no quê? Certo. Tende sim a facilitar muito essa questão da aquisição dos medicamentos, porque anteriormente a pessoa precisava, com a receita médica, ela tinha que obter, ela tinha que ou importar esse produto, poderia comprar em farmácias. Para você ter uma ideia um pouco da questão dos preços que eram praticados, quando você iria comprar em farmácias aqui no Brasil, o preço médio ficava em torno ali dos R$ 1.500 o frasquinho de 30 ml, Nossa. Muitas vezes não dava nem para um mês. Na importação ele ficava um pouco mais barato, mas também na média R$ 600 a R$ 800. Algumas alternativas aqui no Brasil, e graças às associações de cannabis medicinal que há aqui no Brasil, o medicamento conseguiria às vezes ficar um pouco mais barato, mas também era uma dificuldade que pessoas tinham. Então, muitas vezes tinham que judicializar essa questão, né, seja para obter o medicamento pronto, o que muitas vezes não era possível diante das negativas do SUS, ou uma alternativa ainda era fazer, e ainda é por enquanto, fazer o cultivo em casa. Então ela tinha que obter na justiça também uma autorização para fazer o cultivo e a extração do medicamento em casa. Entendi. E justamente isso, muitas famílias elas tinham que recorrer então à justiça para ter acesso a esse medicamento que, vamos dizer assim, o preço é bem elevado, por mais que talvez com descontos, isso e aquilo, para quem precisa, né, por mês, ou às vezes não, o frasquinho não dava para o mês, tinham que recorrer à justiça e às vezes assim, ainda assim não conseguiam, doutor? Isso. Hoje no Brasil nós não temos uma garantia de que no SUS é ofertado esse medicamento. No Paraná nós temos a Lei Pétala, que ela foi promulgada há alguns anos, ela começou a ser implantada ano passado, só que são para doenças muito específicas, doenças que causam epilepsia, mas muito específicas. Então, mesmo que a pessoa entrasse com ação, na maioria das vezes ela não conseguia obter esse medicamento. Então, essa era uma alternativa que restava para ela, era justamente fazer o plantio e a extração do medicamento em casa. Aí muitas pessoas, Everton, pode estar em casa e falar assim, mas Patrícia, Everton, para que é utilizada a cannabis então, né? Se ela é tão importante, que tipo de doença, de situação que essas famílias, que essas pessoas passam para necessitarem da cannabis? Consegue contar pra gente? Sim, são inúmeras doenças, né? Ela abrange um grande leque de doenças, entre elas doenças neurológicas, como eu disse, pessoas com epilepsias, transtorno do espectro autista, principalmente para controle de ansiedade, regulação de sono, pessoas em tratamento de quimioterapia, justamente para ajudar em cuidados paliativos, com controle de convulsões que acabam causando isso. Aí muitas famílias, como você bem disse, recorriam a fazer o plantio, né? Claro, com a justiça permitindo, tudo certinho, e a própria extração. Muda alguma coisa com essa nova regulamentação? Para essas pessoas que hoje fazem o cultivo e a extração em casa, não vai mudar por enquanto. Essa regulamentação é específica para pessoas jurídicas que queiram fazer o investimento na área. Então, vamos lá. Foi classificado ali primeiro o plantio, né? O plantio é para
Inclusive, ele vai ser aberto não só para farmacêuticas, tá? Por exemplo, o agro hoje vai poder investir nisso. Inclusive, a estimativa é que esse mercado em 2026 ele movimente até R$ 1 bilhão. Olha. Então, ele vai ser exclusivo para plantio. Vamos lá. Primeiro plantio, a pessoa, o estabelecimento vai ter que ter um CNPJ específico, ele vai ter que obter, junto à Anvisa, uma autorização especial para que ela faça esse cultivo controlado. E segundo, agora vai poder também as farmacêuticas, laboratórios de manipulação também vão poder fazer aí o beneficiamento e o produto final. Entendi. Esse assunto, gente, a cannabis, enfim, gera muita polêmica, né, doutor Everton? Porque as pessoas às vezes confundem um pouco com essa questão medicinal e recreativa, né, relacionada à cannabis, né, Everton? Isso. Hoje não foi regulamentado ainda a questão do uso recreativo. Então, a regulamentação é específica para fins medicinais. Embora haja uma decisão do STF recente descriminalizando, também não houve a legalização do cultivo e do uso recreativo. Então, hoje, essa regulamentação é específica para fins medicinais. Ah, Patrícia e doutor Everton, então qualquer pessoa vai poder plantar a cannabis na sua casa? Às vezes a pessoa sofre com algum tipo de doença. Ouvi falar que cannabis é bom para isso. Vou poder cultivar na minha casa? Não, ela não vai poder cultivar. O único meio é para pessoas jurídicas, e caso ela necessite do medicamento, ela deve procurar um médico que seja especialista em cannabis medicinal. Ele vai fazer o receituário para essa pessoa. Aí, se preciso, se ela não houver condições de comprar o medicamento, se ela não conseguir obter no SUS, aí sim ela pode ingressar com uma ação judicial para que ela consiga fazer o plantio na casa dela. Para as associações, né, que já, vamos dizer assim, lidam com isso no dia a dia, doutor Everton, muda alguma coisa também? Sim, as associações e mesmo aquelas que tenham obtido autorização na justiça, elas vão ter 2 anos para se adequar a essa regulamentação. Então, até 2028, elas vão ter para se adequar naquilo. Perfeito. Para quem está em casa, está nos assistindo agora e quer também, por exemplo, saber mais dos benefícios da cannabis, quer porventura, Patrícia, acho que para o meu caso, do meu filho, enfim, de alguém da família, seria interessante, ou tem dúvidas, por exemplo, como é que faz essa questão da importação, ou recorro aqui à farmácia, quais são os primeiros passos, doutor? Certo. Primeiro, ela consultar um médico que seja especialista em cannabis medicinal, que de preferência ele tenha certificação, os médicos vão ter essa certificação para isso, e aí ele vai fazer o receituário e vai adequar o tanto de medicação, tá? Hoje, a partir dessa regulamentação, ele vai ser tratado com regras mais rígidas, igual medicamento controlado. Então, a pessoa, para eventualmente comprar, ela vai ter que ter a receita, a retenção da receita. Então, o ideal é que primeiro ela procure um médico. O médico que seja especialista, ele vai ou não recomendar, ajustar as doses juntos com ela, para depois ela procurar os próximos passos. Doutor, mais uma dúvida. Nós temos muitos casos aqui em Cascavel, em toda a região, que o senhor atende em relação à cannabis? Sim. Há bastante, inclusive de negativas, né? O SUS hoje, como eu falei, ele não fornece. Pessoas que precisam fazer o uso do medicamento não têm condições e muitas vezes o SUS não fornece. Então é necessário que elas entrem com uma ação. A gente precisa fazer um habeas corpus, porque hoje plantar a cannabis em casa é considerado um crime. Então se entra com o habeas corpus demonstrando que a pessoa tem o direito à saúde e que ela precisa fazer aquele tratamento para fins próprios e medicinal. Mas lembrando, gente, tudo dentro do que determina a lei, tudo dentro do que é possível ali, tá? Por gentileza, não sai agora, regulamentou cannabis, vamos sair. Não é bem assim, o doutor já bem explicou aqui pra gente como que tá funcionando. Everton, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? E eu sei que esse assunto, ele rende bastante. Eu ainda, quando era repórter, né, fiz várias entrevistas e matérias com crianças que se beneficiavam muito com a cannabis, que sofriam, por exemplo, tinham 20 convulsões por dia. E com o uso medicinal da cannabis, a família fala tem 2, 3 na semana. Então, é um ganho muito grande para a população quando a gente fala em termos de saúde. Então, que bom que a gente está observando que os órgãos competentes também estão vendo assim, né? Sim, isso eu agradeço, e a gente espera que com essa regulamentação, principalmente os órgãos públicos comecem a oferecer para essas pessoas. Então, a tendência é que o mercado fique mais competitivo e com isso as pessoas sejam beneficiadas. Tenham mais acesso. Obrigada mais uma vez, Everton. Até uma próxima, viu? Até a próxima, obrigado. Bora seguir.